gente, tudo bem? Que alegria estar aqui neste vídeo de hoje, pois hoje vamos começar com um projeto novo aqui no canal. Você já deve ter percebido, talvez pelo título ou pela capa deste vídeo, mas sim, estamos com um projeto novo, então você que é fã de Outlander, muito provavelmente você vai amar esse novo projeto aqui do canal. Eu resolvi assistir juntinho com vocês, na verdade assistir não, reassistir juntinho com vocês todas as temporadas de Outlander, começando pela primeira. Vamos assistir Outlander junto comigo, tudo de novo? Começando desde o primeiro episódio da primeira temporada? Acho que vai ser muito interessante. A gente já sabe muita coisa sobre a série. Eu tenho certeza que isso nos trará um outro olhar, um olhar novo para esses acontecimentos da primeira temporada que já fazem tanto tempo, né? E como a gente sabe que em Outlander nada é por acaso, tudo tem um motivo, uma razão de ser, nós vamos descobrir vários pontos desde as primeiras temporadas para conectar com tudo que está acontecendo agora na sétima temporada. Então eu te convido a vir fazer parte desse projeto. Uma vez por semana, nós teremos vídeos de análises dos episódios desde a primeira temporada aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos analisar aqui juntinhos o primeiro episódio dessa primeira temporada e eu te convido a assistir o segundo episódio para a gente conversar sobre esse episódio na próxima semana. Conto com vocês para fazer parte de mais esse projeto. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu tô super empolgada para fazê-lo e eu espero poder contar com a sua companhia, com a sua participação. Posso contar com você? Comenta aqui abaixo. O primeiro episódio, ele é intitulado Sassenach, e até por isso eu estou hoje aqui utilizando o colar da nossa coleção de joias e semi-joias inspiradas em Outlander como uma forma de homenagear esse primeiro episódio, né? Afinal de contas, o colar também está escrito Sassenach, o que ficou perfeito para esse primeiro episódio. O primeiro episódio foi intitulado Sassenach, e a primeira temporada é a minha temporada favorita de todos os tempos. Eu acho que é a melhor temporada de todos, e inclusive foi a temporada mais fiel à história dos livros. Tem diálogos aqui que são exatamente iguais. Na maioria dos episódios, eles estão idênticos aos capítulos dos livros. Então esse primeiro episódio, ele é um ótimo resumo, ele resume muito bem os primeiros acontecimentos dos primeiros capítulos do livro. E eu confesso pra vocês que teve uma coisinha aqui que eu extraí nesse primeiro episódio. O relacionamento de Claire e Frank. A gente já tá vendo Claire e Jamie há tanto tempo juntos que eu fiquei morrendo de ciúme da Claire pro Jamie. Confesso pra vocês que essa foi a sensação que eu tive, porque é uma experiência completamente nova, né? Quando você assiste Outlander pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer. Você pode até ter uma ideia, mas você não sabe exatamente o que está por vir. E reassistindo a série, né, principalmente pra você que tá aí talvez na quinta, sexta, sétima temporada, talvez você tenha esse sentimento parecido com o meu. Ao assistir os primeiros episódios, vendo a Claire contracenando com o Frank, você talvez possa sentir um pouquinho de ciúme da Claire com o Frank, porque nós já estamos habituados a ver Claire e Jamie juntos há muito tempo, né? Há muitos anos. Então a minha primeira percepção sobre o episódio, sobre reassistir a série novamente, foi essa. E no início do episódio, nós já temos aqui a viagem de Claire e Frank para as Highlands escocesas. Eles estão ali nessa espécie de segunda lua de mel, e a Claire até disse para nós que era uma desculpa, que eles precisavam desse momento a sós, que eles precisavam desse momento ali para curtir um ao outro, para tentar entender quem eles eram no momento. Afinal de contas, eles ficaram 5 anos separados por conta da guerra. Tanto a Claire quanto o Frank estavam atuando na guerra, cada um ali dentro da sua jurisdição, mas estavam ambos atuando na guerra. E nesses 5 anos, eles apenas se viram 10 vezes no total. Então, casados já há algum tempo, eles ficaram 5 anos separados por conta da guerra. E agora que a guerra havia terminado, esse reencontro, né, esse momento dos dois a sós, essa viagem para a Escócia, era uma forma deles se reconectarem, deles tentarem entender quem eles são naquele momento, se eles mudaram muito, obviamente que eles mudaram demais, mas a Claire até fala aqui para nós que antes da guerra, eles eram inseparáveis, eles passavam muito tempo juntos. Então isso nos dá a entender de que Claire e Frank tinham sim um bom relacionamento. Eles se gostavam bastante, eles se amavam bastante, mas tem outra frase da Claire também nesse episódio que me chama bastante a atenção, que é o que ela diz, que eles podiam ter qualquer divergência,
mas que enquanto eles estavam juntos na cama, o sexo unia os dois. Então, enquanto eles estivessem isso, ela estava segura. E eu recebo vários comentários falando: ai, Tami, eu não acho que a Claire gostava do Frank, eu não acho que a Claire amava o Frank. E assistindo agora esse primeiro episódio e relembrando, inclusive, de alguns diálogos de Claire e Frank no livro, de algumas falas de Claire no primeiro livro, pra mim fica nítido que a Claire gostava sim do Frank, ela amava o Frank. Se é na mesma intensidade que ela ama o Jamie, aquela paixão toda pelo Jamie, daí eu já tenho minhas dúvidas, tá? Não bota minha mão no fogo, aliás, duvido mesmo que seja com a mesma intensidade. Mas, de fato, a Claire tinha, sim, um certo carinho, um certo amor pelo Frank. Era o que ela conhecia. Ela vem conhecer esse sentimento diferente depois que ela conhece o Jamie. Então, até aquele momento, vocês podem perceber que a Claire estava, sim, se esforçando para se reconectar com o Frank. Ela sentia saudades do marido. Tem um momento até que eu acho interessante também, que ela fala que ela tentava relembrar a risada dele, né? Apesar de ter ouvido várias vezes, mais de 1 milhão de vezes aquela risada, ela não conseguia se lembrar dessa risada. Então é interessante você perceber que a Claire buscava sempre se lembrar do Frank. Então, apesar de serem sentimentos com intensidades diferentes, vocês conseguem sim perceber que a Claire tem sim um amor pelo Frank. Mas o Frank não foi assim, né? Como a gente já sabe, ele foi para essa viagem com segundas intenções. Essa intenção de passar um tempo com a Claire, de se reconectar com a esposa, não era a única razão de Frank ter escolhido as terras altas escocesas para esse reencontro dos dois, para essa lua de mel dos dois. O Frank estava muito interessado em descobrir mais da sua genealogia. Mais especificamente, ele queria mais detalhes sobre quem foi Blackjack Randall, quem era esse homem, o seu ancestral, que para ele era alguém tão digno, tão honrado. O Frank queria mais detalhes do Jonathan Wolverton Randall, e é por isso que ele faz essa viagem, ele escolhe esse lugar intencionalmente. E a primeira temporada também me chama bastante atenção, porque eles falam bastante para nós do folclore escocês, né? Eles já começam aqui falando também do folclore escocês, dos costumes das terras altas. Eu sinto que a primeira e a segunda temporada são as temporadas onde a gente tem mais detalhes da cultura escocesa, até porque são as temporadas onde eles estão de fato na Escócia. Depois a gente já tem ali, né, em meados da terceira temporada, essa viagem deles para as Américas. E como a gente gosta muito desse clima da Escócia, essa primeira temporada, ela é perfeita para isso. E o primeiro episódio, ele já nos dá bastante ali pano de fundo da cultura escocesa, principalmente quando o Frank, ele chega a Inverness com a Claire. Eles já encontram ali alguns detalhes de alguns rituais que são executados nas terras altas ainda no século XX. Então é muito interessante e eu, como fã de história, adoro ouvir esses momentos do Frank, historiador, e a senhora dona da pensão alerta, faz esse alerta para Claire e Frank. Ela fala para eles, olha, tenham cuidado, porque a noite de Samhain, e na noite de Samhain, não sei exatamente como se pronuncia, é onde os fantasmas, eles têm a liberdade para romper o véu entre a vida e a morte. Então eles ficam à solta, eles podem fazer tanto bem quanto o mal. Tenham cuidado. E é justamente nesse primeiro episódio que nós temos a aparição do fantasma do Jamie. Esse é um momento que mora na mente de vários fãs de Outlander, porque até hoje a gente não teve uma explicação de o que o Jamie estava fazendo ali, do porquê ele estava ali, o porquê ele estava em sua versão mais jovem, porque já foi confirmado pela própria Diana Gabaldon que aquele sim é o Jamie Fraser, com seus 22 anos de idade. Ou seja, no mesmo ano onde ele conhece a Claire, gente. Então, o que o Jamie fantasma? Por que 22 anos? Tem tantas perguntas, né? A gente só vai ter essa resposta no 10º livro, que é o livro que vai fechar bonitinho a história de Outlander. Por isso é um acontecimento que até hoje mexe com a nossa cabeça, por ser um acontecimento que ainda não tem a explicação final. É algo bem básico, como a própria dona e recepcionista ali da pousada disse para Claire e Frank. É a noite dos fantasmas, eles têm permissão para estarem à solta. Então o Jamie estava ali por isso, mas tem mais aí. E a gente quer saber mais desses detalhes, desse momento de Jamie olhando Claire. E o Frank, como vocês viram, ele fica possesso de ciúmes, né? Ele tenta não extravasar, faz algumas perguntas indiretas para Claire, até que ela consegue entender de fato qual é a pergunta que ele gostaria de fazê-la, e ela fica pé da vida.
Mas vocês perceberam a coincidência? E assim, são detalhes que só quem assistiu a série mais de uma vez vai conseguir fazer as conexões. A Claire fala que tinha um escocês, né, que sempre estava lá por perto dela, que tinha muito medo de agulhas e que adorava tocar a gaita de folhas e tocava como ninguém. E será que isso te lembra alguém? Um escocês que tem muito medo de agulhas? Será que é só coincidência mesmo? Ou será que esse ponto aqui vai se conectar com alguma coisa lá na frente? Então, justamente por isso, eu tô amando essa experiência de voltar a assistir tudo de novo pra fazer vídeo aqui pro canal. E assim, eu já assisti Outlander, gente, várias vezes, confesso pra vocês. Não é a minha primeira vez reassistindo a série novamente. Mas o que acontece é que agora eu estou reassistindo para fazer vídeo para vocês. Então eu sento ali com essa obrigação de perceber os detalhes, de captar cada momentozinho, de captar cada detalhe para trazer para vocês em vídeo. Então é diferente. Eu geralmente coloco mais atenção quando eu faço isso. Se precisar, eu reassisto de novo, ou assisto 2, 3, 4 vezes, quantas vezes preciso for, para não ficar nenhuma dúvida aqui, para vir fazer esses vídeos para vocês. Então é diferente e eu tô amando prestar atenção em cada detalhezinho para trazer esses vídeos para vocês. Então é uma experiência que, se você ainda não teve essa experiência de reassistir Outlander novamente, assista conosco. Tenho certeza que você vai se surpreender com cada descoberta que você fará reassistindo os episódios. É uma experiência que só reassistindo para você ter uma noção de quantos detalhes, do quão ricos são esses episódios. A fotografia desse primeiro episódio, da primeira temporada no geral, também é a minha favorita de todas. Vocês podem perceber que parece que tem um certo granulado, uma coisa mais vintage, mais antiga, até porque, né, tem mais ou menos aí 10 anos que a temporada foi gravada. Então, de lá pra cá, muita coisa mudou no cinema. Mas eu gosto dessa coisa vintage, dessa coisa antiga. É uma fotografia impecável. Daí, a Claire, ela tá lá na casa do reverendo Wakefield e lá ela conhece a Mrs. Graham, que é a governanta da casa do reverendo Wakefield, que é uma mulher muito mística. Ela conhece muito das viagens no tempo, como a gente vai descobrir ainda em alguns episódios seguintes, mas aqui ela já se mostra uma pessoa mística, porque ela lê as mãos da Claire, lê também ali a xícara de chá da Claire, e ali ela previu tudo que aconteceria com a Claire. Mais um detalhe que a Mrs. Graham não previu foi o casamento de Claire com o Lord John, né? Porque ela fala ali que ela viu 2 casamentos. A linha da vida da Claire, ela estava bifurcada e não quebrada, como acontece na maioria dos casos. Então, ela tinha ali 2 casamentos, mas era uma bifurcação. Mas e o terceiro casamento, Mrs. Graham? Será que você esqueceu, não prestou tanta atenção assim na leitura? Ou porque foi um casamento muito rápido, você achou melhor não mencionar? Eu acho que ela deveria ter mencionado sim, até porque nós tivemos a consumação desse casamento, né? Mas vai que lá na primeira temporada, quando eles estavam gravando a primeira temporada, talvez eles ainda não tivessem essa informação de que a Claire viria se casar com o John Grey no futuro. Então, por isso, eles não colocaram neste momento aqui da série. Mas vocês conseguem perceber nesse primeiro episódio essa necessidade que a Claire tinha de construir um lar. Era algo que para ela fazia sentido naquele momento e ela queria ter um lar para chamar de seu. Ela conta para nós, logo no início do episódio, que ela nunca teve um lar para chamar de seu. Inclusive, ela até relembra, né, de quando ela era pequena, vivia com o tio Lamb. Eles nunca tiveram um lar, nunca ficaram muito tempo em um lugar só. E com o Frank é a mesma coisa. O Frank é historiador, ele tá sempre viajando, sempre em suas pesquisas, tentando agora se estabelecer, né, para trabalhar como um professor em Oxford, mas isso é um plano ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. E a Claire gostaria muito de ter comprado aquele vaso da vitrine para ser ali o seu primeiro item do seu lar, da sua casa. Isso mostra para nós o quanto ela estava nutrindo essa necessidade dentro dela, de ter um lugar só seu, de deixar com a sua cara, com a sua essência. E ela até se pergunta, o que teria acontecido se eu tivesse comprado aquele vaso? Será que as coisas teriam acontecido de forma diferente? E esse vaso também, ele vai ser importante em outros episódios, ele ainda vai aparecer em outros episódios a seguir. E algo que a Claire diz também, né, ao olhar esse vaso um pouquinho mais à frente nesse primeiro episódio, é que ela sentiu que aquela leitura da Mrs. Graham era quase que como uma previsão. Porque logo mais, a Claire vai conhecer o verdadeiro significado de lar, que não é um local, e sim uma pessoa, que a gente já sabe muito bem quem é. Então, acho muito interessante esses pontos de conexão. E antes da Claire viajar para o passado, a Claire tem esse momento onde ela vai até Craig Nardun com o Frank observar todo aquele ritual. Inclusive, é lá que ela descobre que a Mrs. Graham também é uma das druidas.
E nesse momento a gente tem uma menina que retorna. Eu já vi várias teorias aqui na internet falando que ela é a Fate Fraser. Vocês já viram vídeos com essa teoria? Alguns assuntos tanto no TikTok quanto no Instagram e aqui no YouTube mesmo, falando sobre a possibilidade daquela menina que retorna ali no círculo de Craig Nardun, né, depois da dança das druidas, ser a Fate Fraser. Vocês já viram vídeos assim? O que vocês acham? Vocês compartilham dessa ideia de que aquela menina é a Fate Fraser? Bom, características semelhantes na Claire, ela tem várias, né? Vocês podem perceber, e eles dão bastante ênfase nessa personagem neste momento. Pode ser coincidência e pode ser que seja verdade. A verdade é que eu vou aprofundar um vídeo aqui para vocês, tá? Um vídeo à parte, estudando mais essa cena e algumas pontuações que a gente tem no decorrer das temporadas para trazer um vídeo mais completo para vocês. Mas é um ponto pra gente manter a atenção, sim, porque quem sabe lá na frente isso não vai fazer sentido com alguma coisa. Então é importante a gente prestar atenção nos mínimos detalhes, por mais que às vezes eles pareçam sem noção, desconexos, mas vamos prestar atenção para que, quem sabe, lá na frente a gente não consiga juntar todos os pontinhos, fazer essa ponte, essa conexão. E enfim, nós temos a viagem no tempo da Claire. E uma outra coisa que eu não pude deixar de reparar é que nas outras temporadas, quando a gente já sabe da existência das viagens no tempo, a gente sempre escuta os zumbidos das pedras muito antes das pessoas chegarem no portal. Às vezes elas estão um pouquinho mais distantes, há alguns casos onde eles ainda estão subindo as colinas e eles já começam a escutar o zumbido. Aqui não, o zumbido estava mais tímido, como vocês puderam perceber. A Claire já estava ali, estava olhando ali as flores, né, Forget Me Not, e ela ainda não havia escutado os zumbidos. Aí, do nada, ela começa a escutar os zumbidos e ela vai em direção à pedra, e é quando ela viaja no tempo. E daí a gente tem aqui um pequeno errinho, não sei se vocês já perceberam. A Claire, quando atravessa, ela tá usando ali, né, o chale, o relógio dela e também um cinto ali no seu vestido. O chale, ela já deixa lá na colina de Craig Nardun mesmo, ela não volta pra buscá-lo, mas ela continua com o cinto e continua com o relógio. Daí, do nada, depois que ela corre bastante, a gente não vê a Claire tirando. Eles poderiam ter colocado a Claire tirando e falando assim, ah não, eu vou tirar pra facilitar aqui, pra eu conseguir correr melhor. Mas não, a Claire simplesmente aparece sem esse cinto no seu vestido e sem o relógio. E muitas pessoas me perguntam, Tami, a Claire não precisou de nenhuma joia para fazer a primeira viagem no tempo. Por que para as demais ela precisou? A Claire vai se lembrar, um pouquinho mais à frente nessa temporada ainda, de que tinha uma joia no relógio dela. E que quando ela atravessou, essa joia não estava mais em seu relógio. Então, é algo que não fica muito explícito para nós, né? Porque é um relógio muito pequeno, eles não dão ênfase, mas a Claire vai falar isso, se eu não me engano, nessa temporada ainda. Mas se ela não falar nessa temporada, nas próximas temporadas ela vai falar isso sim. Bom, Claire Fraser está agora no século XVIII e ela ouviu muita coisa do Frank enquanto ainda estava no século XX, principalmente sobre o Blackjack, Duque de Sandringham. Também ouviu ali sobre a pedra, né, que parece um rabo de galo, onde eles aproveitavam a geografia do local para prepararem emboscadas contra os rebeldes escoceses. Então a Claire tem várias informações privilegiadas que, como nós vimos, ela acaba repassando essas informações tanto para o Jaime quanto para o Dougal. E vocês repararam? Não sei se vocês já repararam assistindo. Provavelmente vocês ainda vão lá assistir esse primeiro episódio para depois vocês voltarem aqui no vídeo pra gente conversar mais, né? Então reparem os olhares do Jaime pra Claire. Assim que ele a vê, gente, o que ele fala na série e nos livros um pouquinho mais à frente é muito verdade. Você reassistindo, vocês conseguem perceber que é muito verdade. Ele fala que assim que ele colocou os olhos nela na primeira vez, ele já a quis muito. Desde esse primeiro momento que eles estiveram juntos um do outro, o Jaime já quis a Claire, e muito. E é muito nítido nos olhos do Jaime. E a Claire tinha uma certa autoridade ali sobre o Jaime, né? O Angus, se eu não me engano, ele até fala, né? Eu nunca vi uma mulher falando assim, porque ela estava irritada já com ele. Poxa, que cara teimoso, que homem teimoso. Ele estava ali teimando com ela e ela não tinha papas na língua, né? Então ela usou dessa autoridade para mandar o Jaime ficar quieto, falava alguns palavrões, inclusive, que deixavam não só o Angus, mas também deixou o Dougal, se eu não me engano, boquiaberto com os modos e maneiras e falas dela, né? O Dougal fala, eu nunca vi uma mulher falando assim. Nunca vi uma mulher com esse tipo de linguajar. Então, ainda que a gente tenha a clareza e tenha a certeza que já tinha um certo sentimento, uma atração do Jaime para com a Claire, também é notório, principalmente por essas atitudes, né? Por essa intimidade, liberdade que a Claire teve de agir com o Jaime dessa forma. Talvez possa ser alguma coisa, algum hábito adquirido ali na guerra. Talvez pode ser que seja assim.
mas eu senti que por parte da Claire também teve uma atração, também teve um desejo, por mais que seja um pouco mais incumbido. Afinal de contas, a Claire era casada, e muito bem casada, assim ela imaginava. E ela tinha acabado de chegar no passado, então para ela tinha horas que ela tinha visto o Frank pela última vez. Para ela não tinha se passado 200 anos, como é a verdadeira linha do tempo aqui há 200 anos atrás. Não, isso foi há horas atrás. Então tinha que ser sim algo muito incumbido, algo muito, muito pequeno, muito simplório. Essa atração da Claire para com o Jamie. No finalzinho do episódio a gente tem a chegada deles no castelo de Leoc e o paralelo que a Claire faz, né, com o início do episódio. Eu estive aqui com o Frank ontem, mas como eu posso me lembrar de uma coisa que ainda não aconteceu? É aquela famosa frase de Outlander, né? E se o futuro fosse o seu passado? É justamente isso que aconteceu. É o futuro da Claire, isso aconteceu na vida da Claire, mas já não faz mais parte do presente dela, porque o futuro da Claire acabou ficando no seu passado, e agora o passado é o seu presente. É uma mistura toda, mas que só quem é fã de Outlander consegue entender muito bem tudo isso que a gente tá falando, né? Eu confesso pra vocês que a sensação que eu tive ao terminar de assistir o episódio foi aquela vontade de continuar assistindo, de não parar por aí. Mas daí eu pensei, não, a gente precisa ser justo. Eu vou assistir um episódio por semana, até pra vir comentar com vocês, praticamente em tempo real esse vídeo, vamos colocar assim, né? Eu vou assistir num dia e no dia seguinte eu já trago o vídeo aqui no canal pra vocês. Pra que eu consiga, tenha pelo menos um dia pra trabalhar nesse vídeo, né? Pra conseguir reassistir se for o caso, principalmente nos episódios mais políticos, eu acho que eu vou precisar assistir uma ou duas vezes para não deixar nada passar batido. Mas, né, é aquilo, né? A gente ama assistir Outlander e a gente assiste quantas vezes forem necessárias. A gente reassiste quantas vezes forem necessárias. É um episódio excelente, é aquele tipo de episódio que ele vem de fato para te apresentar a história, para te contar quem é Claire, para te contar quem é Frank, para te contar que eles ficaram anos separados e que agora a Claire fez uma viagem no tempo. E daí, como que vai ficar essa situação, né? A Claire vai tentar voltar para o seu tempo, ela vai ficar ali no passado. É um episódio de introdução mesmo à história da série. Ele vem para te contar todos os detalhes, ainda que sejam detalhes mais superficiais, porque no livro você tem mais tempo para explorar toda essa história, para entender em mais detalhes, né? No livro tem até alguns detalhes que são diferentes, sim, do episódio. Mas o episódio, a série soube adaptar muito bem esses capítulos do livro. Tanto que essas modificações que eles fizeram também funcionaram muito bem aqui na série. Então é um episódio introdutório. E para um episódio introdutório, ele é um episódio muito bom. Porque ele te mantém ali preso, né? Para você entender tudo que tá acontecendo, compreender todas as situações, onde é que a gente tá, em que momento da história nós estamos. Eles já falam aqui sobre os rebeldes jacobitas, falam sim sobre os jacobitas, inclusive levantam essa hipótese do Duque de Sandringham ser um jacobita. Então a gente vai entendendo melhor em que momento nós estamos aqui da Escócia, o que estava acontecendo. A Claire sai de uma guerra e vai para uma outra guerra. É um episódio muito interessante, uma construção de episódio muito bacana. E ainda que fossem as primeiras vezes de Sam e Katrina Balfe atuando ali, né, frente a frente, a gente já consegue perceber que eles tinham uma química muito boa desde a primeira temporada. E é isso para o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir essa análise do primeiro episódio da primeira temporada de Outlander. Se você ficou comigo até o final do vídeo, comenta a hashtag aqui Sassenach para eu saber que você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. O seu comentário é muito importante para mim e eu adoro saber quem ficou comigo aqui até o final. E comentem aqui abaixo também o que vocês acharam do vídeo, do formato do vídeo, se vocês vão assistir aos episódios de novo junto comigo. Mas, ó, mesmo que vocês não queiram assistir aos episódios de novo junto comigo, o que eu acho muito difícil, eu acho que vocês vão querer maratonar toda a série de novo, mas ainda que vocês não queiram fazê-lo, não deixa de passar aqui no canal para vocês acompanharem as análises, acompanharem os reviews. Eu vou fazer pontuações bem interessantes, bem legais, alguns paralelos com os novos episódios, né? Com os episódios da sexta, sétima temporada. Então não perde, que vai ter muita informação importante, vai ter muita conexão importante, muito link importante com os últimos e novos episódios de Outlander. Então os vídeos estão imperdíveis, eu vou preparar tudo com muito carinho para vocês, podem ter certeza disso, e eu conto com a sua presença aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade, eu te vejo nos próximos vídeos, um super beijo e até lá! Tchau!